Olá, amigos e irmãos em Cristo Jesus. Com muita alegria que nesta manhã vos cumprimento com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sentindo grato a Deus por ter nos concedido a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos para prosseguirmos meditando na palavra de Deus, dando continuidade ao estudo desta semana, deste domingo, sobre a Bíblia Sagrada. Na aula passada, estivemos aqui falando desse mesmo assunto e hoje vamos dar continuidade, quando estaremos abordando a estrutura bíblica na lição de número 4. Mas antes, eu quero te lembrar, e todos vocês, que estamos falando aqui da Igreja Assembleia de Deus Baixo Guandu, e assim sendo, gostaríamos de te pedir que se inscrevesse no nosso canal, caso você ainda não é inscrito, possibilitando que os nossos próximos eventos nós venhamos conseguir compartilhar com vocês. Tenho certeza que isso, sem dúvida alguma, será uma grande bênção. Vamos para a lição, A lição de hoje está nas Escrituras, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, verso 44 a 49. Diz o seguinte: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-se-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que dos altos céus sejais revestidos de poder. Na verdade prática, nós vamos ver que a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros, divinamente inspirados. Toda ela é a nossa única regra de fé e prática. Na verdade, a Bíblia, A Bíblia, como nós a conhecemos, esse termo teve origem no grego, na palavra grega, biblos, que significa livro. Da mesma forma, do latim, da palavra latim, do latim, que vai trazer a palavra Bíblia, biblos do grego, que significa livro, e Bíblia do latim vai ter o mesmo significado, livro. E esse sagrado livro, que é a revelação de Deus para nós, aonde estabelece todo o norte e todos os recursos que nós necessitamos para o reencontro com Deus, para resgatar tudo o que um dia nós perdemos. Notem bem que por volta dos anos 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo grego ta Bíblia, quer dizer, os livros, se referindo a toda a escritura sagrada, composta, evidentemente, dos livros do Antigo Testamento. É interessante que a Bíblia, ela foi escrita no original, aqui se reportando ao Antigo Pacto, foi escrita no hebraico, traduzida
na ocasião de Jesus. Para o grego, koiné, sendo titulada a Septuaginta, que aliás é as escrituras que Jesus usava na época. E embora o termo grego se reporta a palavra Bíblia, né, biblos, como sendo livro, essa ideia de um livro é exatamente para transmitir a ideia de unidade, a forma como ela é composta, correto? Que, não obstante ter vários livros no seu contexto, como nós vamos ver na sequência, nós vamos ver que todos esses livros, eles se convolam numa unidade só. Por isso é um livro, o livro sagrado, né? O livro de Deus. Pois bem, e a palavra cânon da Bíblia? Cânon da Bíblia, nós vamos lembrar da palavra hebraica, né? A palavra hebraica que traz essa ideia, porque o significado de cânon seria, vamos dizer assim, cânon, vara de medir, significado, vara de medir. No grego, nós vamos ter cânon como significado de régua. Então, tudo isso aí significa que a palavra, essas expressões, vara de medir e régua, traz a conotação de uma norma, de algo que vai traçar a diretriz, vai traçar a conduta e como se deve alguém se conduzir, né? A expressão cano procede do hebraico kane, que tem o sentido de vara de medir, como nós dissemos. E o termo correspondente do grego é o kano, que é exatamente a régua. E tanto um quanto o outro termo convolam no mesmo sentido, no significado de uma regra. Portanto, o cânon sagrado, as escrituras, a Bíblia, ela se constitui numa forma de regra e conduta, e que, evidentemente, aquele que absorver essa regra e essa conduta, certamente é um bem-aventurado, correto? À vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados. Vocês lembram que na aula passada nós falamos dessa questão da inspiração, né? Quando nós abordamos aquela questão dos vamos dizer assim, os escritos, os autógrafos, por exemplo, que eram aqueles escritos achados bíblicos, que eram obra primária, a obra originária do autor. E nós vemos também as cópias, né? Aquelas cópias fiéis do original. E que tudo aquilo tinha ali estabelecido regras, normas e condutas a ser seguido, e o que exatamente o que traz nesses livros. É exatamente isso que traz nesses livros. Quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses livros escritos como regra de fé e prática. Se partirmos da premissa, né, essa questão de regra e fé, como se primeiro Deus mostra o caminho ao seu povo e este, de uma forma obediente, coloca-se a caminhar na direção que Deus estabeleceu. Isso é exatamente uma representação, um sinônimo de fé. A verdadeira fé é exatamente obediência, né? Obediência. Recebeu a ordem, é ordem cumprida. Recebeu a determinação, essa determinação será acatada.
E exatamente isso que Deus quer e espera do ser humano. Por isso que Ele deixa para nós, através das Escrituras, esse recurso, que é a única saída para a salvação. Por falar nesses termos, né, por falar na Bíblia organizada dessa forma, como surgiu essa palavra, né, a expressão cano, né, no seu significado, nós vamos ver aí os testamentos, a palavra testamento, porque a Bíblia está dividida em 2 testamentos. E o que é testamento? Testamento ele já vem da origem do grego, quer dizer, do hebraico para o grego, tudo segue esse caminho, essa rota. Nasceu do hebraico, Deus lá plantou, lá germinou, lá nasceu e cresceu, no hebraico. Do hebraico foi traduzido para o grego e do grego para o latim, aonde chegou até nós. Então, do hebraico berites, a expressão diatek no grego, e vem para o latim como testamento. Testamento. Tanto de berites como de atek. Testamento tem o significado de aliança, pacto, correto? Concerto. Então, testamento significa concerto, testamento significa pacto, testamento significa aliança. O pacto, eu poderia dizer o seguinte: esses testamentos, as Escrituras Sagradas, é o pacto da salvação, é o pacto da restauração, da oportunidade de reencontrar com Deus, correto? Sem dúvida alguma, eu diria que bem-aventurado aquele que acata essa determinação divina através da sua palavra, porque sem dúvida alguma com isso ele estará tendo a oportunidade de resgatar aquilo que ele perdeu. Perdeu o quê? Um dia, aquilo que o homem tinha comunhão com Deus e em função do pecado ele perdeu. Tinha vida com abundância, né? Vida permanente, e de repente essa vida permanente tornou-se comprometida com a morte e outros resultados nefastos que têm assolado a humanidade na Terra. Então aí estamos a expressão de testamento, né? E nesses pactos, nós vamos dizer pacto, conhecido como Velho Pacto e o Novo Pacto, Antiga Aliança e a Nova Aliança. E por falar aí em Antiga Aliança e Nova Aliança, Antiga Aliança, né? O que é a Antiga Aliança? Essa Antiga Aliança é importante que queremos deixar aqui esse detalhe, na forma como está hoje encadernada a nossa Bíblia, ela não segue aquela ordem cronológica conforme ela foi escrita, ela não segue aquela ordem do tempo, mas de acordo com a forma como ela mesma foi dividida e classificada. Por exemplo, o Velho Pacto, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, ela vai estar dividida da seguinte forma. Nós vamos ter o Pentateuco. Você conhece muito bem essa palavra. O Pentateuco é a mesma Torá, a mesma lei, correto? É formada pelos 5 primeiros livros da Bíblia, que seriam aí Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso aí seria a Torá, seria a lei, seria o Pentateuco. Depois nós vamos ter na sequência uma gama aí de 13 livros históricos, compreendidos por Josué, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, e por último, nós vamos ter aí 3 livros, Neemias, Esdra e Esther.
Então esses livros são livros históricos que vão narrar a história de Israel, vão narrar a história de Israel desde o período em que Israel era vamos dizer assim, um governo teocrático, né? Um governo teocrático, aquele governo onde Deus que governa. Deus governa em tudo, Deus estabelece as leis morais, tanto as regras espirituais como as regras sociais eram estabelecidas pelo Senhor, como nós vemos nesse caso, quando esse povo sai do Egito e Deus fala com Moisés no monte, ele apresenta os regulamentos nas tábuas de pedra. E até aquele momento de transição, quando Israel pede um rei, e quando Deus disse, quando Israel agiu dessa forma, eles não estavam enjeitando a Samuel, mas estava enjeitando Deus. Por quê? Porque agora eles seriam governados por um homem. Seria passar de uma teocracia para uma monarquia. Veja bem a diferença. Como se explica essa parte, você pode examinar na Sagrada Escritura, que quando Samuel tomou conhecimento do desejo do povo judeu de constituir um rei, Samuel ficou muito triste e orou ao Senhor. O Senhor disse, não se preocupa, porque eles não estão te rejeitando, Samuel, estão rejeitando a mim. Por quê? Ali estava havendo uma transição, era um momento de transição, de um governo teocrático, onde o governo era Deus, para um governo, da monarquia, que seria a existência de um rei na direção do Estado. E assim nós vamos ver toda a história dos reis de Israel, 1º e 2º Reis, 1º e 2ª Crônicas, e vai seguir os livros históricos, a história de Israel, cativeiro, pós-cativeiro, no período de Esdras e Neemias, Esther, correto? Passamos para uma classificação, olha só como segue essa classificação. Primeiros 5 livros, Pentateuco. Depois seguimos 13 livros em ordem, livros históricos. Depois nós já passamos para os livros poéticos. O primeiro livro poético é o livro de Jó. E olha a sequência onde está o livro de Jó. 13 com 5, 18. Depois de 18 livros da Bíblia vai aparecer o livro de Jó. E o livro de Jó é quem? É um dos livros mais antigos da Bíblia. Jó é um dos livros mais antigos. Então não está na ordem cronológica. Vai seguir Jó. Livros poéticos, né? Jó, os Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, escrito na maioria das Bíblias como Cantares de Salomão. Cântico dos Cânticos, porque Salomão teve vários cânticos. E dentre os cânticos de Salomão havia um que superava todos os demais, que isso era o Cântico dos Cânticos, esse que nós temos no cânon sagrado. Depois nós vamos ter os livros dos profetas. Primeiro 5 profetas maiores, classificados em profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores nós vamos ter aí Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Depois nós vamos ter uma sequência aí dos 12 livros dos profetas menores, que parte de Oséias a Malaquias, né? De Oséias a Malaquias, Oséias, Joel, Amós, vai seguindo, né? Obadias, todos os livros dos profetas menores que compõem o Antigo Testamento, encerrando, evidentemente, no livro de Malaquias. Veja bem, canonicidade do Antigo Testamento. Canonicidade quer dizer acerca da autoridade desses livros. Qual é a autoridade desses livros?
o que eles são, o que eles representam, como é, afinal de contas, esse livro é uma literatura humana? É uma obra como outra qualquer? Não. Trata-se de uma literatura, de um livro especial. Canonicidade se refere exatamente a uma característica especial desses livros. Porque esses livros que nós estamos apresentando aqui, que compõem o Antigo Pacto, são livros que a sua canonicidade é marcada por 3 aspectos. Primeiro, pela sua inspiração, porque todos esses livros foram inspirados por Deus. Um mentor intelectual, aquele que orientava os seus escritores, aquele que dirigia a pena dos escritores, é o próprio Deus. Então, o autor desses livros, por isso que ele forma toda a unidade em que pese ser compostos por vários livros, 37 livros. Esses livros, eles conservam uma unidade, porque tem um único autor. Quem? Deus. Deus é o autor desse livro. Então, essa inspiração, né? Essa inspiração e outra coisa, a inspiração que confere a canonicidade, nós vamos ver ainda outro detalhe. Além da inspiração, nós vamos ver o quê? O reconhecimento do povo de Deus, porque reconheciam que aquele livro era a obra do Senhor. Ali estava a lei do Senhor, ali estava a sua orientação, ali estavam seus conselhos, ali estava algo que descia para eles como um maná, que outrora Israel usou, se valeu para não morrer de fome no deserto. Então aqui está o verdadeiro maná que desce do céu. Então esse reconhecimento do povo de Deus, que, por sua vez, por reconhecer que isto é uma providência divina, que isto é um maná do céu, isso vai desencadear outra atitude, o quê? A conservação. A conservação. Ora, quando nós falamos nas cópias dos manuscritos, essas cópias, para se reproduzir uma cópia, se revestiam de tantos cuidados, de tantas regras, de tantos protocolos, para que a cópia de um manuscrito conservasse 100% de toda a verdade, de tudo aquilo que o outro continha. E a forma como transportar, como guardar isso aí. Então, esse comportamento, essas 3 coisas: primeiro, a inspiração de Deus, depois o reconhecimento do povo, reconhecendo como sendo a palavra de Deus, e por último, por reconhecer como joia preciosa, vinha evidentemente uma outra coisa, um outro comportamento, que era a preservação. Era, sem dúvida alguma, a hora de preservar isso, dada a sua preciosidade. Particularidades desse antigo pacto. Esse antigo pacto, ele foi escrito no hebraico, né? Foi escrito no hebraico, conhecido como língua de Canaã. E alguns textos, alguma parte no aramaico, que deu origem, evidentemente, à língua árabe, né? Nós temos aí essa particularidade. Então, na verdade, ele foi escrito no hebraico. O aramaico é uma forma, seria um aspecto da palavra. Inclusive aqui, como nós vamos ver lá, como nós estivermos abordando o próximo tópico, o terceiro tópico, há uma expressão aramaica que o apóstolo Paulo se refere no Novo Testamento, que é a palavra Abba, quer dizer, não é Abba, né, como está escrito, mas a palavra é Ab, como se você expressasse aqui o bemudo, Ab, que seria pai, na forma aramaica de dizer. Agora, se nós formos na própria
Na própria escritura hebraica, nós vamos ver que essa expressão aí, ela é escrita por duas letras, né? Um Aleph e um Bet. E o Bet, no caso do hebraico, ele tem essas duas expressões. O Bet, ele tem, primeiro, essa expressão de Bet, mas simplesmente pelo um pontinho que tem dentro da letra, chamada Dagesh, muda a forma de expressar. Aí, em vez de ser Bet, passa a ser Vet. Quer dizer, a expressão pai em hebraico é Av, e no aramaico Ab. Então, olha só que é uma diferença mínima, mas a verdade é que o Antigo Pacto foi escrito predominante no hebraico. Nós vamos ver, falando de Antigo Pacto, nós temos aí quem? O Novo Testamento, né? O Novo Testamento, esses livros foram reconhecidos pela igreja após a morte e ressurreição de Jesus e estão classificados em 4 grupos principais. Como está classificado esse Novo Testamento? Porque esse Novo Testamento foi escrito o quê? Após a morte e ressurreição de Cristo. Até Cristo não existia Novo Testamento. Entendeu? Como ele disse, esse é o Novo Testamento no meu sangue, na noite da Santa Ceia. Este é o Novo Testamento no meu sangue, né? Quando ele pega o pão, ele pega o vinho, na hora de partir com os seus discípulos. Então ali estava se iniciando o quê? Um novo concerto. O antigo concerto era o concerto feito, estabelecido, escrito, narrado na Torá, aquele concerto que era feito através do sacrifício de animais. E agora se fazia um novo concerto através do sangue humano de Jesus. E então os seus discípulos, os seus seguidores que viveram com ele, cada dia passaram a registrar. Então olha só, olha aqui a questão do autógrafo, né, abordado na lição passada. Quer dizer, esses escritores, dentre eles nós temos aí Paulo, por exemplo, um dos grandes escritores neotestamentários, vai escrever aquilo que ele viveu, aquilo que ele presenciou na direção de Deus. Então nós temos aí o Novo Testamento dividido nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, depois seguido de um livro histórico, Atos dos Apóstolos. Como alguns dizem que Atos dos Apóstolos teve início, mas não tem conclusão. É um livro que continua, porque ele é representado pela igreja hoje. Atos dos Apóstolos é a ação da igreja, é o agir da igreja na direção de Deus. Quer dizer, mas livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Depois nós vamos seguir aí com 13 epístolas paulinas. Começa aí com Romanos, que é um novo evangelho, é o 4º evangelho. A epístola aos Romanos, ela é de uma qualidade, é de uma importância tão grande que é considerada um 4º evangelho, quer dizer, um 5º evangelho, né? Epístola aos Romanos, de tão importante, de tanta riqueza que ela traz para o estudante da Bíblia. Epístola aos Romanos, seguida 1ª e 2ª Coríntios, depois Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, e temos a seguir 1ª e 2ª Timóteo, são as 3 epístolas pastorais, né? 1ª e 2ª Timóteo, Epístola a Tito e, por último, a carta a Filemon, né? A história lá do escravo e seu senhor, que Paulo dá orientação no escravo que havia fugido da casa do seu senhor e se converte a Deus após conhecer Paulo. Depois nós vamos ter aí 8 epístolas gerais. Essas epístolas que nós apresentamos foram determinadas aos romanos, aos coríntios, aos gálatas, aos efésios, aos colossenses, aos filipenses, a Timóteo, a Tito, a Filemon. Agora nós temos as epístolas gerais. Epístolas gerais aos hebreus, Tiago, irmão de Jesus, escreve uma epístola para todos, quer dizer, para gregos,
para gentios e judeus. 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João, Epístola de Judas. E depois encerra as epístolas, nós vamos entrar no livro das revelações, no livro das revelações, ou Apocalipse. Correto? Da mesma forma do Antigo Pacto, nós vamos ver essa canonicidade do Novo Testamento, que é exatamente essas três coisas. Primeiro, a inspiração divina, atestando que vai dar o aval, que vai atestar a verdade dessas escrituras, a aceitação do povo como uma verdade vinda dos céus e a sua conservação. São três coisas, são três situações que vai definir a canonicidade do Novo Testamento. E particularidades também que nós já citamos aqui. A diferença que o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, houve tradução desse Antigo Testamento na época de Cristo para o grego, conhecida Septuaginta, e agora, nessa situação, nós vamos ver que esse Novo Testamento está escrito no grego koiné, com alguns detalhes também do aramaico. No aramaico, como nós já citamos, a expressão Abba, a Talita Cumi, quer dizer, menina, te digo, e outras como Eli, lama sabatani, né? São expressões que são do aramaico. Mas, na verdade, tudo isso aí visa trazer-nos essa informação que aqui nós temos, nesses livros, nesses 66 livros, toda a revelação de Deus, toda a receita necessária, receita insuficiente para nós fazermos o bolo da salvação, entendeu? Porque aqui está a porta que nos dá acesso ao nosso reencontro com Deus. A nossa aula de hoje tinha por objetivo trazer essa didática sobre esses livros e a formação do cânon sagrado, para que você possa meditar sobre isso aí e continuar, evidentemente, pesquisando, estudando sobre esse assunto, e certamente você verá que tesouros do céu vão abrir para você. Nós estamos chegando ao final da nossa lição, né, nessa manhã. Vamos dizer assim, deixando aí para você um convite para estar conosco hoje à noite, a partir das 19h30, quando estaremos aqui num grande culto de adoração a Deus, e culto com a sua presença. E queremos também te agradecer por estar conosco até agora, e compartilhe essa ideia. Isso aqui é algo, o que nós apresentamos neste canal é algo que vale a pena compartilhar. O que nós apresentamos nesse canal pode mudar a sua vida, e pode mudar a vida de uma pessoa que você ama, que você considera. Que nós compartilhamos palavras que levanta, liberta, salva e cura. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.